Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada KTO. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E ontem tivemos 3 jogos, 3 vitórias dos times da casa, para dar uma variada, para ficar mais normal. Isso, mais comum, mais ordinário. E com isso, claro, o Celtics abriu 2-0 sobre o Hawks, como todos esperavam, e as séries que a gente achava que ia ser mais disputadas, Cavs e Knicks e Clippers e Suns, estão empatadas em 1-1. Então, nesse caso, as vitórias dos visitantes teriam implicações gigantescas, mas não estamos todos iguais. Isso, você tinha cantado essa bola de que eram séries que a gente esperava que fossem realmente muito parelhas. Abrir 2-0 seria um fim muito precoce de séries que deveriam ser muito legais. Historicamente, times que são fortes, assim, de cabeças de chave altas, que perdem o primeiro jogo em casa, é muito raro perder o segundo jogo. Mas às vezes a gente tá imaginando que a série é disputada e não é disputada. Então, nunca dá para cravar. O Danilo acabou não conseguindo sua segunda aposta consecutiva na KTO, mas até a metade do segundo quarto parecia que o Clippers podia assustar o Phoenix Suns. Parecia que dava, deixaram a gente sonhar. Vamos começar por esse jogo? Vamos começar por esse jogo, a vitória do Suns sobre o Clippers, e aí lá no fim do episódio a gente entra na KTO de novo para ver se a gente consegue uma redenção na rodada de hoje. Perfeito. Esse Clippers e Suns me deixou sonhar com a minha apostinha, que era uma combinada, a gente acertou 2 dos 3 resultados, faltou só esse. Mais fáceis. Os outros 2 eram mais garantidos, mas o Clippers acabou o primeiro quarto ganhando por 5. Tava ganhando no meio do segundo período, acabou o segundo período com o jogo empatado, aí acabou o terceiro período perdendo por 5. E aí acabou o quarto período perdendo por 14. Então foi uma subidinha e depois uma descidona. Foi um pedaço da montanha-russa, né? A parte que sobe e a parte que desce. Pois é. Aí quando desceu, acabou. Foi uma montanha-russa bem curta. É que subiu, empatou, desceu um pouquinho, e aí desceu muito. Mas um escorregador que uma... É um escorregador de uma parquinho. montanha-russa, Mas mostra que foi por pouco que o Clippers estava lá, teve chance, é que só foi demais lidar com o ataque do Suns funcionando tão bem e as bolas de 3 pontos do Clippers pararam de cair. Eles não tiveram resposta suficiente. Eu achei que o Suns acertou mais arremessos difíceis até do que no jogo 1, ou até alguns arremessos não tão dados, mas um pouco mais tranquilos, que eles costumam acertar e que no jogo passado não acertaram, acho que especialmente o Chris Paul. Isso, aquelas bolas de meia distância que o Chris Paul gosta de puxar para um lado e de repente subir. Ele costuma acertar muito essas bolas, ele é um grande especialista nesse tipo de arremesso. O primeiro jogo não caiu, nesse jogo 2 caiu tranquilamente. No jogo 1 não caiu nada, o jogo 1 foi bem fraco ofensivamente para o Chris Paul, e ontem ele foi bem melhor, e foi muito bem no quarto período, que é quando a diferença chegou na maior distância. E é que a gente já tinha até esquecido, né? Mas o Chris Paul era famoso por isso. Ele era famoso por dominar quartos períodos, por fazer os pontos dele nesses minutos finais cruciais, importantes. É que ele teve uma atuação complicada nos playoffs passados. Agora voltou a ter essa atuação impecável no último período. Ontem lembrou mais o Chris Paul do ano que eles foram para a final. Com muito arremesso de meia distância, muita jogada repetida, batendo no mesmo jogador, que ontem foi o Zubac, e muito arremesso de meia distância. Aliás, isso foi uma coisa que não mudou, né, do jogo 1 para o jogo 2, que são os matchups, né, os duelos que o Clippers escolheu, quem marca quem. Eu achei bem legal a ideia no jogo 1, eles repetiram ontem, de colocar o Kawhi Leonard para marcar o DeAndre Ayton, porque o Kawhi é bem mais baixo que o Ayton, óbvio, o Ayton é o pivô. Mas o Ayton não recebe a bola embaixo da cesta, ele não joga de costas para a cesta, usando o corpo para trás. E se o Ayton for chamado para fazer corta-luz, o Kawhi está participando. Você quer mesmo? Porque a ideia do Suns é sempre chamar. Vem, Ayton. Faz o corta-luz pro Chris Paul, para ele poder ter o passe de volta pro Ayton, ou arremesso de meia distância, ou se alguém vier na ajuda, o passe para a zona morta. Só que se você está convidando o Ayton para a jogada, você está convidando o Kawhi Leonard. Isso, e é furada. E tem um adendo. Você permite que o Zubac, quando ele está em quadra, possa subir mais para contestar os pick and rolls, os arremessos do Durant ou do Devin Booker. Ele pode subir bastante, porque um passe para o Ayton vai ter o Kawhi Leonard por lá para tentar interceptar. E o Zubac está marcando quem nessa brincadeira? O Torrey Craig.
que é o pior jogador ofensivo do Suns. É o quinto elemento, é o jogador que o torcedor comum não conhece. É Chris Paul, Devin Booker, Kevin Durant, Ayton e é o Torrey Craig nesse caso. Pois é, e Foi aí... o Okogie boa parte da temporada, nessa série tá sendo o Torrey Craig. E eu acho que essa foi a virada do jogo, porque o Clippers começou muito bem. Eles dominaram os rebotes de ataque no começo do jogo, eles acertaram as bolas de 3 pontos, eles foram agressivos, cobraram mais lances livres, o banco foi muito melhor, mas aí quando o Craig entrou no jogo, quando o Craig começou a acertar bolas de 3, porque ele estava sendo deixado livre. O Clippers experimentou vários tipos de defesa, isso desde o jogo 1, né? Inclusive, os jogadores dos Suns falaram sobre isso nas 2 entrevistas coletivas, sobre como o Clippers tenta várias defesas diferentes ao longo do jogo para que eles não possam ficar confortáveis. Eles marcaram por zona em alguns momentos para dar uma quebrada. Teve zona, teve box and one, teve defesa individual em meia quadra, teve defesa de quadra inteira. É uma bagunça. Qual é o tema comum? O Craig fica sempre livre. O Craig, eles não precisam marcar. Aí o Craig fez 17 pontos, acertou 5 de 8 bolas de 3 pontos, e aí o Suns entrou de vez no jogo. Mas ele tinha jogado bem o jogo 1 também. Ele tinha acertado bastante. É que ontem foram 5 arremessos de 3, né? No jogo passado acho que foi um pouco menos. Mas é o segundo jogo seguido que ele dá uma boa resposta ofensiva. A grande estrela do Suns foi o Devin Booker. O Durant fez 25 pontos dessa vez, mas arremessou 19 vezes. Dessa vez ele arremessou 10 arremessos a mais que o Torrey Craig, não 3. Perfeito. É importante. Mas o Booker marcou 38 pontos, ainda deu 9 assistências, e ele foi a estrela do dia. Mas eu achei que o legal de envolver mais o Craig nas ações ofensivas é porque ele traz o Zubac junto, que é quem eles querem atacar no fim das contas. E depois, no meio do jogo, o Clippers até começou a deixar umas formações mais tradicionais, aí foi o Kawhi Leonard marcar o Durant, e aí o Zubac estava marcando os pivôs, seja o Ayton ou nos minutos que o Biyombo estava em quadra, e aí foi um jogo mais tradicional, você chama o Biyombo para fazer o corta-luz, ataca o Zubac, e aí o Clippers, o Suns pareceu jogar o ataque mais tradicional deles, e acertou um monte. Acertou demais. E aí levanta aí essa dúvida, por que o Clippers jogou tão pouco tempo com o small ball, com a formação baixa deles? Eu sei que eles têm algum receio de deixar o Ayton sem nenhuma marcação à altura. O Kevin Durant é muito alto, ele precisa de algum tipo de sufoco para dar esses arremessos. Eu acho que foi mais por causa do Durant. Porque quando eles estavam com os quintetos mais baixos, o Durant começou a participar muito dos corta-luzes, seja na bola ou longe da bola, até achar um marcador mais baixo. E ele sendo marcado pelo Eric Gordon... Aconteceu em várias posses. Pelo Terrence Mann, só acho que não é bom o suficiente. E também tem o fato de que, no melhor momento do Clippers, quando eles venceram o primeiro quarto, eles estavam dominando os rebotes ofensivos. Então acho que eles querem ter um pivô, porque se eles dominam os rebotes, a vida deles é muito mais fácil. Eles estavam vencendo o jogo mesmo com 30% de aproveitamento dos arremessos. Porque eles estavam acertando bolas de 3 pontos e pegando rebotes, o que permitia os pontos de segunda chance. Então o Tyronn Lue apostou bastante em manter o pivô. Mas o Devin Booker atacou o Zubac todas as posses de bola que conseguiu, em todos os tipos de defesa diferentes. Quando era por zona, aí o Ayton participou um pouco mais. Aí o Ayton recebeu a bola ali entre as linhas. É onde ele gosta de jogar, né? Ele gosta de jogar, ele acertou uns 4 arremessos consecutivos ali, mais ou menos na linha de lance livre. O Zubac não estava nem por perto para contestar. Eu achei que, defensivamente, o Clippers foi versátil, foi criativo. O Zubac foi sempre um ponto fraco, e aí o Suns, quando embalou ofensivamente depois do primeiro quarto, ficou difícil de parar. E eu acho que tem outro problema, acho que talvez o Clippers, o Tyronn Lue, técnico do Clippers, queira jogar abaixo mais vezes, ele tentou alguns minutos, como você falou, mas é que os 2 jogadores que seriam chave para isso, que eles têm no elenco, eles contrataram pensando nisso, de ser o pivô do small ball, pivô entre aspas, porque eles não fazem o que o Zubac faz, Marcus Morris, que saiu da rotação, né? E o Robert Covington. Os 2 não jogam. Os 2 não jogam mais. Os 2 foram perdendo minutos e eventualmente saíram do time. O Tyronn Lue perdeu a confiança neles assim completamente. Eles não jogam mais. Então, eles não têm esse jogador. Quando entra gente do banco, é o Bones Hyland, que é armador, o Norman Powell, que não faz essas funções. Que a graça do Covington e do Marcus Morris é que eles não são tão altos, mas eles são fortes e eles marcam jogadores mais altos que eles, conseguem salvar um pouco dos rebotes que o outro time poderia
tentar ganhar por ter um quinteto mais alto. E supostamente arremessam bola de 3 pontos. É. E se eles não estão em quadra, não tem muita opção. Mas os outros jogadores do banco foram muito bons pro Clippers. O Clippers está certamente dominando esse aspecto do jogo. O Terrence Mann tá muito bem nessa série. Tá muito bem. Bones Highland achei que também. Tá atacando bem. O banco do Suns era a nossa suspeita do ponto mais fraco do time e, de fato, se concretizou. A ponto de que no quarto período, a gente precisou de um Devin Booker e Chris Paul com mais de 11 minutos e o Durant com 10 minutos e meio. Eles não podem sentar se o negócio tá apertado. O Durant jogou 44 minutos e 26 segundos dos 48 e o Devin Booker 44 minutos e 48 segundos. Então os dois beirando os 45 dos 48 minutos de jogo. Quando eles sentam, o Suns sofre demais e o Clippers consegue uma constância. Eles são um time bom, independente de quem tá em quadra. É claro que eles sentem a falta, eles sofrem com a ausência do Paul George, porque seria um jogador a mais quando vem dobras no Kawhi Leonard, que aconteceu de vez em quando. É um defensor a mais para colocar nessa movimentação ofensiva do Suns. É um cara mais alto para aquele sonho de quando a gente comenta isso desde que o Clippers montou esse time, de trocar a marcação sem sentir muita diferença. Quando eles tinham aquelas formações com Kawhi Leonard, o Marcus Morris nos seus bons dias, Paul George. São 3 bons defensores. Podem trocar qualquer posição. Da mesma altura, os 3 marcam com alguma facilidade jogadores mais baixos, mais altos. Você não tem o Zubat sendo explorado o tempo inteiro. Então, faz falta isso. Mas o banco do Clippers realmente está segurando a onda e foi um dos motivos pelos quais no segundo quarto o Clippers estava vencendo por 13 pontos. Aí o Suns olhou e falou, então não vai ter banco. Se vocês vencem quando o banco tá em quadra, não tem banco. A gente não senta mais e a gente vai continuar acertando arremessos de meia distância em cima de todos os esquemas defensivos que o Clippers apresenta. E aí tá esse acho que é a resposta que o Tyronn Lue vai ter que achar para a próxima partida. Como envolver menos o Zubat nessas ações ofensivas que o Suns está procurando ele o tempo inteiro. E se não der, quem colocar no lugar do Zubat sem perder a parte boa do Zubat, né? Que as brigas pelo rebote ofensivo, impedir que o Suns pegue rebote ofensivo e até as opções de passe lá embaixo. Teve uma jogada bem legal no primeiro tempo, por exemplo, que foi o Suns tentando botar mais corpo ao redor do Kawhi Leonard, porque ele não parava de acertar arremesso. E o Zubat vai lá embaixo da cesta, recebe a bola, sobe em terra. Isso é muito importante ter esse passe fácil, né? E o Zubat está sempre bem posicionado lá embaixo, ele finaliza rápido, não é jogador de fazer 20 pontos num jogo, mas ele desafoga muito quando tem essa pressão em um jogador. Se você tira ele para um jogador mais baixo, você vai jogar com jogadores abertos, aí é bola de 3, o aproveitamento não é tão alto, se alguém num dia bom de 3, o Clippers consegue ter 5 bons arremessadores em quadra ao mesmo tempo. Essa é a dificuldade, mas o Tyronn Lue já teve sucesso com 5 abertos antes, talvez precise pensar nesse ajuste. O Gobert sabe muito bem. Ele sabe bem quão sofrido é ter que marcar um arremessador na linha de 3. E falando em ajustes, a defesa do Suns não foi espetacular, mas foi muito melhor. A gente não viu ninguém batendo cabeça, em nenhum momento a defesa quebrou e permitiu um passe simples para uma cesta completamente livre, como a gente viu no jogo. Eu achei que as cestas mais fáceis do Clippers saíram mais de dobras que eles aceitaram fazer. Bom, ele vai ter que tirar um pouco do Kawhi da partida, mas não foi tão... Não pareceu bater cabeça. É mais do que a gente está deixando alguém livre por quem está dobrando em alguém. As cestas foram mais sofridas e, curiosamente, o Westbrook acertou muito mais arremesso. Ao invés de estar dando as assistências quando a defesa do Suns quebrava, ele teve que atacar mais a cesta. Ele se saiu bem, pontuou muito melhor e ele teve um jogo em que ele não acertou arremesso nenhum e venceu, e agora um jogo em que ele acertou os arremessos e perdeu. Eu achei que ele tentou vários arremessos que não deveria, mas acertou 9 de 16, 2 das 3 bolas de 3, acertou todos os lances livres, que tem sido um ponto fraco essa temporada também. Em geral, foi um bom jogo do Westbrook, 28 pontos para ele, mas não pareceu ter o mesmo impacto no jogo passado, porque na defesa ele fez muita diferença. Na outra partida e nessa, ninguém do Clippers conseguiu causar tanto impacto. O Suns estava bem, principalmente no segundo tempo, bem certinho no ataque. O Westbrook teve alguns momentos de bastante impacto na defesa. Deu um tocaço no Durant no começo do jogo. Foi bem legal. São jogadas icônicas, mas no geral
o Suns sequer deu essa oportunidade pro Westbrook, porque fizeram jogadas mais simples com arremessos de meia distância depois de um corta-luz. Foram 11 turnovers só do Suns ao longo da partida inteira. Lembra ontem que o Warriors cometeu 9 no primeiro quarto? Pois é. E o Kings também. Mas o Suns cometeu 11 no jogo inteiro, 5 do Durant. O resto do time inteiro, 6 turnovers. Então foi um jogo bem mais controlado. O Suns, quando tá com os arremessos caindo, eles têm o lado ruim. O lado bom do Suns ser um time de arremessos é que às vezes você pode cometer poucos erros. Você não tem aquela trombada no garrafão. É um time que joga simples quando tá dando tudo certo. Não depende muito da arbitragem, de estarem marcando falta pra você. Então, mas tem esse lado, né? Times que atacam um pouco a cesta batem menos lance livre. Pois é. Então... Mas ontem os arremessos estavam caindo. E se for de arbitragem, o Scott Foster foi o árbitro. O Chris Paul estava numa sequência absurda. 13 jogos de playoff que ele jogava e não conseguia vencer se o Foster fosse o árbitro. Ontem acabou a seca, então as conspirações podem descansar por um dia, pelo menos. Depois a gente volta. Só por hoje. Só por hoje. Próxima derrota, já não. Aquele meme do esquema de aposta, você já viu? Não. É do mundinho do futebol. Toda vez que alguém faz uma bizarrice, tipo o goleiro toma um frango, alguém faz gol contra, o zagueiro fura, alguém posta uma foto de alguém assim, tipo, esquema de aposta. Tipo, ninguém vai ter o direito de ser ruim, sabe? Você não pode tomar um frango, você não pode ser horroroso. Não. A NBA ainda permite que a gente seja horroroso. Mas eu separei umas jogadas pra gente discutir sobre esse jogo. Basicamente, os tipos de defesa que o Clippers colocou em prática e como o Suns tirou isso de letra. Vamos ver. Olha o arremesso de lance livre que você falou, Daniel. A gente já começa com uma marcação por zona. Dá pra ver que a gente tem 2 defensores do Clippers em cima, 3 defensores do Clippers embaixo. O Ayton recebe no meio das 2 linhas e arremessa completamente livre. O plano ele fica bem no fundo, né? Porque às vezes o Sixers fez isso contra o Nets, mas o Embiid ficava mais alto. Parecia uma 2-1-2, não uma 2-3 a zona. E aqui a gente vai ver um pouco da atuação do Craig. Olha como ele está sendo deixado livre de propósito, porque o Terrence Mann quer parar o caminho do Devin Booker para a cesta, enquanto o Zubac está cercando do outro lado, enquanto o defensor original do Devin Booker vai perseguindo. O Craig é o jogador que fica livre, o Westbrook está ali na cobertura. Ele está ou na cobertura do garrafão ou na zona morta. O Craig não precisa marcar e aí ele converte a bola de 3. Vamos ver quanto tempo eles deixam o Craig livre, né? Depois de 2 bons jogos ofensivos. É aqui exatamente o mesmo caso. O Eric Gordon mal faz um esforço para chegar ali na zona morta. É porque aqui a ideia é tirar a meia distância do Devin Booker, né? E do Chris Paul, dependendo da jogada. Então você só deixa alguém livre. E o Craig é esse jogador. O pulinho do Eric Gordon foi fascinante. E aqui, mais uma bola completamente livre dele. O que eu achei pior nessa jogada, do ponto de vista do Clippers, é que você tem a cobertura, é o Kawhi pressionando o Devin Booker, o Zubac na cobertura, um outro jogador para tirar o biombo da jogada, e mesmo assim o Devin Booker chega no garrafão, ele chega embaixo da cesta, e aí ele tem o passe livre pro Craig converter essa bola na zona morta. E aqui é o Durant marcado pelo Eric Gordon, vem a ajuda do Westbrook. E aí é a dobra, e aí esse é o que o Devin Booker faz de melhor. Ele pode infiltrar muito rápido, ele recebe a bola já cortando pra dentro pra tirar o defensor em movimento dele da jogada. Mas aí ele para antes de uma possibilidade de toco pra esse arremesso de meia distância. É legal que quando o jogador tá vindo em velocidade na sua direção, se você começa a atacar o garrafão, é muito difícil pro Norman Powell aqui acompanhar o Devin Booker. Ele tem que mudar de direção, tem que andar pra trás de uma hora pra outra. Ou fazer falta. Difícil. Mas o fato de que o Devin Booker pode acelerar tanto e de repente frear e dar um arremesso de meia distância é um pesadelo pra defesa. Aqui de novo a mesma dobra acontece, mas dessa vez é o Kawhi Leonard que vem dobrar, e aí o Devin Booker faz exatamente a mesma coisa, mas com um passe do Chris Paul. E essa é a formação que a gente comentou do quinteto baixo. Ó, não tem Plumlee, não tem Zubac. E aí o Kawhi é que vai fazer essa dobra lá no Durant. E aí eles isolam o Durant contra um cara muito baixo, que é o Eric Gordon. E aí vem a dobra, e quando vem a dobra, o Clippers tem que correr atrás.
E aí o Suns vai muito bem nessa de rodar a bola até alguém ficar livre. E o Booker é especialista nessa, de cortar o defensor dele, travar e arremessar. Aqui aí o Clippers com o Zubat de volta e o Zubat é atacado. Olha, o Zubat tá muito alto. A gente pode voltar um pouquinho pra ver que, como você tinha comentado antes, o Kawhi tá marcando o Ayton. Ó, o Kawhi tá lá no garrafão, ele tá tentando tirar o Ayton do rebote de ataque. E o Zubat pode, com isso, marcar bem alto lá próximo do perímetro. Eles desistiram de usar o Ayton porque aqui é importante não é o Ayton participar, é o Zubat participar. E é isso, se o Zubat tá perto, o Devin Booker vai acertar. E aqui de novo agora usando o Plumlee, né, o outro pivô, e o Chris Paul começa a acertar as bolas de meia distância. É a mesma jogada, né? Você traz o pivô do Clippers lá pra cima de novo. Bloqueio do Biyombo, não porque o Chris Paul quer passar a bola pro Biyombo, porque ele quer ser marcado pelo Plumlee. E aí... Ele até hesita um pouquinho, mas é impressionante como o Booker e o Chris Paul são bons arremessando em cima de pivôs. Eles têm um pouquinho menos mobilidade, dá um espacinho pra eles arremessarem. Psicológico. E aqui eles voltam com a marcação normal, né? O Kawhi tá lá em cima marcando o Durant, o Zubat é o responsável pelo Ayton, mas ele resolve marcar mais baixo. E aí o Chris Paul tem todo o espaço do mundo. Eu adoro quando ele faz essa caminhadinha, em vez de ir na direção do Zubat, eu vou lá pro lugar que eu gosto de arremessar. Parece que ele tem um lugar específico, assim. Parece um bug do sistema, ele precisa arremessar dali. Ele descobriu que foi programado que ele acerta melhor lá. Né? Isso, aí ele vai até aquele lugar e arremessa. E aqui o Clippers troca a marcação, aí é só o Zubat contra o Chris Paul, e a maldade com o pobre Zubat. Chris Paul acertou mais uma. E todas essas bolas do Chris Paul no quarto período. Conferência Leste, mais uma série empatada. O New York Knicks não conseguiu repetir a atuação do jogo 1 e o Cleveland Cavaliers empatou a série 1-1. Grande atuação do Cavs. Se você não viu o segundo tempo, tanto faz, o jogo já estava decidido. Se você tinha outra coisa para fazer, ótimo. Então, o que a gente tem para comentar aconteceu no primeiro tempo. Pois é. De resto, pareceu um grande garbage time de 24 minutos. Mas se você não viu o Cavs jogar ao longo da temporada, você só ouviu dizer que a defesa deles era espetacular, talvez você queira ver o primeiro e o segundo tempo, só para entender como a defesa deles funciona, porque foi uma aula. Foi espetacular. Eles sufocaram o Knicks. A gente conseguiu ver qual é o poder de você ter dois jogadores de garrafão, o Evan Mobley e o Jarrett Allen, e os dois podem marcar o garrafão, os dois podem proteger o aro, os dois podem marcar no perímetro. Tanto faz, desde que um esteja no lugar e o outro esteja no outro, eles estão sempre se cobrindo e aí eles podem ser intercambiáveis. E olha, muito difícil lidar com isso se você é um ataque limitado como o Knicks. Eu achei que a grande diferença do Cavs do jogo 1 para o jogo 2 foi como os jogadores de garrafão, o Mobley e o Allen, estavam envolvidos na marcação do Brunson, que foi quem arrasou com eles no jogo 1. Então, o Brunson repetiu a dose, ele queria a bola na mão dele, espaço e no máximo um corta-luz para ele se livrar de um jogador, buscar um matchup mais favorável para ele e conseguir espaço para entrar na meia distância onde ele gosta de jogar. E aí o que a gente viu foi muito mais de pressão na bola. Então teve uma dobra que o Jarrett Allen, em vez de ficar embaixo do garrafão, Tava no meio da quadra. Muito além da linha de 3 pontos. Dobrando em cima do Brunson, obrigando ele a passar a bola. Mas nem foram todas as vezes. Porque é uma resposta válida, mas não só cansa, como o adversário tá preparado. Só ver os Sixers e o Nets. Se você sabe que a dobra vem o tempo inteiro, então não foi dobra todas as vezes que o Brunson usou um corta-luz. Às vezes o Brunson tava lá com o jogador que ele tava atacando, e aí, um passo atrás, tava o Mobley. E aí, do lado direito dele, também um passinho atrás, tava o Jarrett Allen. E o Mitchell Robinson atrás, o Obi-Toppin livre. Mas os dois estavam ótimos, eu não tô dobrando. Mas se você começar a atacar, a gente vai. Tem sempre um jogador aí de garrafão para pressionar o Brunson bem longe do garrafão. E caso ele contorne a final, por mais ágeis e móveis que o Mobley e o Jarrett Allen sejam, eles ainda são jogadores muito altos. Se você contornar qualquer um deles, adivinha, tem o outro ali na cobertura protegendo o aro. Então, muito complicado. E eu falei que o Knicks é um ataque limitado, eles são, na prática, um dos melhores ataques da NBA, em pontos por posse de bola. A questão é que eles têm uma limitação de como eles conseguem esses pontos. Eles são um time de puro mano a mano. Eles gostam de jogadas individuais, 1 contra 1, do Brunson e do Randle.
A questão é, quando você tem 2 defensores neles o tempo inteiro, com uma cobertura de jogador de garrafão, ficou difícil para os dois pontuarem, né? Eu achei que o Evan Mobley fez um trabalho bem melhor ontem em cima do Julius Randle do que no jogo 1. O Julius Randle acertou 8 de 20 arremessos, fez 22 pontos, mas cometeu também 6 turnovers. Então foi um jogo abaixo da média do Randle. E o Jalen Brunson foi pior, né? Acertou só 5 de 17 arremessos, acertou uma bola de 3 em 8 tentativas, bateu bastante lance livre, então conseguiu aproveitar essas dobras também para cavar faltas. Foi assim que ele chegou em 20 pontos, mas não foi um jogo tão eficiente como a primeira partida. E o que eu senti um pouco de falta, que talvez seja uma coisa que o Knicks possa pensar para o jogo 2, é fugir pelo menos um pouquinho dessa característica, confiar um pouco nos outros arremessadores do time, soltar a bola um pouco mais rápido. Porque com ou sem dobra, o Kev estava congestionando os arredores do Brunson. Então passa, depois pode até voltar a bola pro Brunson no fim da jogada. O Kevs abriu mão de proteger um dos lugares mais cobiçados dos ataques da NBA, que é a zona morta. O Kevs estava ali sempre congestionando o caminho do Brunson, principalmente o caminho dele para a cesta, e sim protegendo o garrafão. A zona morta era um caminho possível de passes para que o Knicks encontrasse arremessos. É que não é característico deles, né? Eles não gostam tanto assim de dar esse arremesso. Então achei que isso empacou um pouco o ataque do Knicks, que é meio empacado, apesar da boa eficiência, também porque eles pegam muito rebote ofensivo, porque eles batem muito lance livre. E dessa vez foi difícil pegar rebote ofensivo. Jarrett Allen e Evan Mobley tiveram uma partida impecável. O jogo 1 foi bem esquisito para eles. O jogo 2 foi muito mais intenso. O Jarrett Allen teve uma partida de melhor defensor da temporada. Foi uma coisa espetacular. Fazia tempo que eu não ficava tão empolgado com um jogador defendendo. Então, não tiveram rebotes ofensivos sobrando, não teve espaço para cesta, não teve saída depois de um corta-luz livre para dar um arremesso. Eu até achei que teve rebote ofensivo, eles não viraram cesta. O Kev estava brigando, o Kev estava congestionando, então não teve aqueles rebotes ofensivos que o cara vai lá e sobe de novo. É verdade, o Randle pegou um que eu lembro que ele tentou subir de novo e já tomou um toco outra vez. Sim, aí pega o outro e não consegue. O Randle pegou 4 rebotes ofensivos. E o Kevs respondeu para não perder a batalha das posses de bola. O Kevs também pegou um monte de rebote ofensivo. Então o Knicks pegou 13. E que assim, vários também foram quando o jogo já estava decidido, né? Isso aqui é estatística que mistura quando o Kevs já deu aquela relaxada no segundo tempo. Mas o Knicks pegou 13 rebotes ofensivos, o Kevs pegou 11. Então não tem aquela vantagem que o Knicks costuma ter de tentar mais arremesso com o adversário no fim do jogo, de tanto rebote ofensivo a mais que eles pegaram. Eles pegaram, o Cavs também. E o Cavs arremessou melhor depois. Então não foi uma vantagem que o Knicks costuma ter para ter esse melhor ataque. E eu acho que alguns desses números foram de fato do segundo tempo, que o Cavs tirou o pé do acelerador. Ainda defendeu muito bem, o esquema ainda continuava lá, eles mantiveram os titulares em quadra bastante tempo, mas a intensidade já não era a mesma, simplesmente porque não precisava, né? Números do primeiro tempo, que acabou 59-39, 20 pontos de vantagem para o Cavs só no primeiro tempo, 5 rebotes ofensivos do Knicks, dos 13 que eles pegaram no jogo, contra 6 do Cavs. Então, o primeiro tempo, o Mitchell Robinson pegou 1 rebote ofensivo, o Randle pegou 1, os outros 3 foram no segundo tempo. Então foi o momento que eles controlaram isso, eles controlaram o jogo. E a intensidade do Cavs foi só devastadora. O Knicks não conseguiu responder, e o Knicks é famoso por ser o time da intensidade. E aí acho que o fato do Josh Hart estar lesionado contribuiu um pouco para isso. Estava claramente jogando em cima de um tornozelo torcido. Não conseguiu ter o tipo de agressão que ele costuma ter, inclusive na busca pelos rebotes, né? Ele é um excelente reboteiro de ataque e dessa vez não rolou. E outras coisas que acho que funcionaram bem para o Cavs, a defesa do Darius Garland. O Garland tava pilhadaço na defesa. Então, ele não marca geralmente o Brunson, mas às vezes o Brunson mira ele por ser mais baixo e ele marcou bem. Quando precisou marcar o Quickley, marcou muito bem o Quickley. E o que a gente tá falando o sobre Grimes, qualquer um que tentou ir para cima do Garland, porque ele é o pequenininho, cavou falta de ataque, roubou bola, foi um absurdo. E a gente tá falando do point of attack, né, de você ser capaz de defender esse lugar em que a bola está. O Knicks gosta tanto disso. E o Cavs estava marcando tão bem os corta-luzes, porque sempre tinha esse pivô pressionando no perímetro, que volta e meia o Knicks tentou, nem faz corta-luz.
vai só no 1 contra 1. E aí o Garland teve que ser um defensor que deu conta sozinho. E dessa vez aconteceu. E por fim, outro ponto que eu acho que é bem importante pro Cavs, e tá todo mundo discutindo isso desde antes da série começar, é quem é o quinto jogador. Porque até no jogo 1 que eles perderam, o Zach Lowe falando disso no podcast dele, então cota Zach Lowe, os minutos em que estavam em quadra Garland, Mitchell, Mobley e Allen, no jogo 1 que eles perderam, o Cavs ganhou com sobras, tipo mais de 10 pontos de saldo. E nem foram poucos minutos, foram tipo 30 minutos. Nos outros, acho que foram 32, nos outros 16 minutos, eles foram esmagados. Você bota 2 reservas em quadra, o Cavs desmoronou. No jogo 1, o Caris LeVert teve saldo de menos 14, ele mal pisou em quadra. Ficou 10 minutos em quadra e perdeu de 14 aqueles minutos, foi um desastre. E ontem o Caris LeVert foi muito bem. E, curiosamente, defendeu muito bem. Defendeu bem, que é o ponto fraco dele, e ajudou no ataque, acertou 4 bolas de 3 pontos. Porque foi assim que o Knicks marcou no jogo 1 e no começo do jogo de ontem também. Pressiona o Garland ou pressiona o Donovan Mitchell, libera o passe pro Mobley na entrada do garrafão, e aí o Mobley faz o quê? Tá lá o Okoro, tô livre. Não quero passar por você, Okoro, não quero. E quando passa, o Okoro erra. O Okoro jogou 2 minutos, né? Ele fez 2 faltas no começo e saiu. E nunca mais voltou, porque o LeVert assumiu essa posição. Acertou os arremessos, deu opção de passe pro Mobley e pra muita gente mais, mas acho que o mais importante, que foi o tema desse jogo, defendeu muito bem no mano a mano. E ele sempre teve esse potencial, era uma coisa que o pessoal comenta dele há muito tempo, eu só não tinha visto isso acontecer, e finalmente aconteceu. Não foi um grande jogo dele, e com mais arremessadores em quadra deu certo. O Cavs gerou muito arremesso de 3 também quando um dos pivôs não estava em quadra. Então jogou alguém mais baixo, aí o Osman de um lado, o Caris LeVert do outro, eles começaram a acertar mais bolas de longa distância e deixou mais bem difícil pro Knicks marcar. A defesa sofre um pouco quando eles não têm 2 pivôs em quadra, não tem como eles manterem esse mesmo padrão. Eles têm que compensar isso no ataque. E eles conseguiram dessa vez com bolas de 3 pontos. Foi um grande jogo do Cavs, a ver o que... É quando o time vence por 20, 30 pontos, a gente vê a versão onde deu tudo certo. Isso, aí é ver quando não é tudo tão perfeito, não é tudo País das Maravilhas, se eles ainda conseguem vencer uma partida. Né? Vai ser legal ver como funciona nos próximos jogos, se o Okoro é titular de novo, se o Caris LeVert tem mais um grande dia de arremessos assim. Tô bem curioso para ver como continua essa série. Boa. E aí, para fechar a conversa sobre esse jogo, eu separei jogadas da defesa do Cavs pra gente analisar, porque olha, foi uma aula de como fazer. Boa, vamos ver. A gente já começa com um exemplo do Jarrett Allen marcando muito alto. E olha, esse foi o lance que eu falei, foi pensando nesse aí, no Jarrett Allen chegando no meio da quadra. E é o LeVert fazendo um excelente trabalho. O Brunson teve que passar essa bola quase pisando na quadra de defesa. E o Knicks tem, às vezes, dependendo de quem tá em quadra, tem essa dificuldade, né? Tipo, quem ficou livre aqui para receber a bola é o Obi Toppin. O Obi Toppin não é um criador de jogada. Ele hesita, o Kevin se posiciona todo de novo certinho. Então eles não tiram proveito da dobra para nada. Lembra que o Jarrett Allen tava marcando lá no meio da quadra? Ele tá aí já, ó, pra garantir o rebote. Essa é a grande sacada de você ter pivôs tão ágeis. Aqui é o Randle atacando o Mobley, que ele teve muita mais dificuldade que no jogo 1. Ele é bem mais físico, né, que o Mobley, mas deu pra ver bem no jogo 1, mas ontem não. Ontem o Mobley teve alguma vantagem. E aí, o que eu acho que a grande sacada dessa defesa do Cavs é que o Mobley tá marcando o Randle, enquanto o Jarrett Allen tá marcando o miolo do garrafão. Então o Randle não pode dar um Eurostep, ele não pode tentar contornar por dentro. Senão ele vai dar de cara com o outro pivô. Aqui é o RJ Barrett, marcado pelo Garland. E aí o Evan Mobley tá na cobertura e ele contesta. E o mais legal, se ele tá contestando, quem vai pegar o rebote? Não é o pesadelo de todos os times? Se você tem seu pivô contestando, mas o Jarrett Allen tá ali. E o Danny Green, que jogou, né? O Danny Green entrou, O Danny Green participou mais, foi uma das apostas pro lugar do quinto elemento, do Okoro, Caris LeVert e etc. É um defensor alto, acerta a bola de 3 da zona morta. Faz sentido. Aí que o Osman marcando muito bem o Brunson nessa posse de bola. Ele sofreu no quarto período do jogo passado. E olha, a direita do Brunson é o Jarrett Allen. A esquerda é o Evan Mobley. Aí ele tenta um passe para um pivô que está entre os outros 2 pivôs. E aí o Mobley consegue interceptar. É isso que eu falei, que
Não é uma dobra, mas vai ser se você atacar. Isso, atacar pra qualquer lado. Qualquer tipo, um dos dois lados você vai ter uma dobra. Se o Jarrett Allen for com muito gosto dobrar no Brunson agora, talvez alguém fique livre, né? Então ele tá só inibindo a infiltração. E o Brunson não soube lidar muito bem com isso. Vários dos turnovers vieram assim. E aí sai em velocidade. E o Garland inspiradíssimo ontem. Nas bolas de 3, inclusive, que não era o ponto forte dele, hein? E aí, a infiltração do Randle, tinha o Jarrett Allen lá, como você disse agora, e o toco ainda veio de outro jogador. É porque o Randle não pode ir pro miolo do garrafão. Ele tá o tempo inteiro ir pra linha de fundo por conta da cobertura de outro pivô. E aí, outros jogadores podem vir ajudar. Aí o LeVert marcando o Brunson. Olha quão alto o Jarrett Allen tá. Ele tá tão alto, mas tão alto, que o Brunson só passa por ele. E aqui parece que deu errado, né? E virou um roubo com contra-ataque. Mas é que assim que o Jarrett Allen é batido, ele até tira o corpo, né, pra não fazer falta, porque ele subiu demais. O Evan Mobley tá na cobertura. Olha o Evan Mobley ali, subindo pra um toco, e aí outro jogador pode cobrir o passe, né? Então, isso eu achei que o Donovan Mitchell foi bem atento, que ele tava bem ligado na jogada, porque o Mobley foi fazer a parte dele. Passou por 2, obrigou o Jalen Brunson a fazer o caminho mais longo, mas aí deixou o Hartenstein livre. Aí o Donovan Mitchell teve que sair de alguém para interceptar esse passe. Ele leu que era o passe mais óbvio. Tem que estar todo mundo ligado se você vai botar tanta pressão no jogador que tá com a bola. E aqui a gente tá vendo marcação quadra inteira a ponto de que a bola sequer chega onde deveria. E é a cara de desgosto. Não, então o time do morreu Thibodeau por dentro nesse momento. O Jarrett Allen marcando super alto, já voltou pro garrafão. Passe e a nas bola... costas do Josh Hart. O passe literalmente bateu nas costas dele, como se fosse uma máquina de pinball. E a gente vê também aqui como o Kevs teve dificuldade no ataque no jogo 1. E a gente já viu bandeja do Mitchell no contra-ataque, arremesso de 3 do Garland no contra-ataque, agora bandeja do Garland no contra-ataque. Tudo isso vai gerando cesta fácil, enquanto o Knicks vai errando. E aqui, olha quão difícil é você dar um passe pro garrafão. E ó, aqui é legal o Jarrett Allen, né? Porque a gente perde o comecinho da jogada, mas ele tá junto com o LeVert lá no meio da quadra, pressionando o Brunson, igual naquele primeiro lance que a gente viu. E aí o Evan Mobley vai dar uma cobertura e o Jarrett Allen vai voltar. Né? E aí ele começa a jogada dobrando no meio da quadra e termina a jogada dando um toco. Esse é o espaço que o Jarrett Allen cobriu nesse lance. E aí o Jarrett Allen consegue o toco, o Evan Mobley garante o rebote. É um pesadelo passar a bola para esse garrafão. Aqui de novo, o Jarrett Allen lá na linha de 3 pontos. O Randle tenta ir pro miolo. É no meio do Mobley do Jarrett Allen. Aí é toco. E aqui ele passou, né? Ele conseguiu passar pelo Mobley do jeito que ele não passou naquele primeiro lance que a gente analisou. Mas a cobertura tava lá. Mas quando eu tava falando que é difícil pro Randle ir pro miolo do garrafão, é porque tem o Jarrett Allen. E aí, de novo, é contra-ataque, bola de 3 do Donovan Mitchell. O Cavs ontem maltratou. E aí que você tava falando de rebote ofensivo, é um pesadelo pegar rebote ofensivo no meio dessa galera. E, ó, não tem como 5 subir. gente batendo, não sobe. O Julius Randle sofreu um absurdo para conseguir transformar esse rebote ofensivo em cesta. E a interceptação do Hartenstein, a recuperação do Jarrett Allen. E eu só separei essa jogada pra gente porque olha a diferença no placar. Falta 2 minutos. O Knicks deixou os titulares em quadra e o Cavs teve que continuar jogando com esse nível de intensidade, a ponto de dar briga. Não precisava, né? Não precisa. Fazer nada disso. Dele estar em quadra, dessa tentativa de toco. Nada. Mas é um exemplo da intensidade que o Cavs trouxe pra partida. E para terminar, o Boston Celtics venceu o Atlanta Hawks. É isso, gente. É isso, gente. Ficamos até amanhã. É muito esperado, né? E não deu pro cheiro. O Celtics ainda fez a bondade, a caridade de não pisar inteiro o pé no acelerador e deixar ali a diferença sempre em 10, 15. 2 momentos do jogo mostram para mim o que foi essa série. Ou o que está sendo essa série, por enquanto. Que é o começo da partida, o Hawks abriu 10 pontos de vantagem, sei lá, na metade do primeiro quarto, uma coisa assim. E aí o Celtics foi lá e falou... Vamos ter que jogar basquete, né? Acho que eles vieram com uma intensidade diferente hoje, né? Vamos jogar basquete? E aí o Hawks passou 5 minutos sem fazer uma cesta. E o Celtics virou o jogo ainda no primeiro quarto.
E aí a diferença subiu. Aí o Celtics deu uma relaxada. E aí no começo do último quarto, mais pra metade do último quarto, o Bogdanovic acertou umas bolas de 3 seguidas e a diferença caiu pra 8. Aí o Celtics foi lá e falou, beleza. Tá bom, vamos ter que esforçar outra vez. E aí passou 5 minutos, o Celtics estava vencendo não por 8 mais, por 22. É muita coisa, né? O Hawks não tem resposta nenhuma quando o Celtics marca com intensidade e segue o plano ofensivo. E o Hawks não tá com um aproveitamento espetacular das bolas de 3. Ontem o DeJounte Murray salvou a pele deles e acertou 7 bolas de 3, nem é característico do DeJounte Murray, mas o resto do time não tá acertando muito. O Trae Young só não tá jogando bem. De novo. Não tá arremessando bem, cometeu um monte de turnover. Aliás, 3 turnovers só naquele pedacinho do primeiro quarto que eles perderam a vantagem de 10 pontos. 3 turnovers seguidos, o Celtics transformou em sexta, acabou a vantagem. Parece que quando a defesa do Celtics realmente engata, o Trae Young tem muita dificuldade de não perder a bola. E ele não tá acertando o arremesso de 3 já faz um tempo, o resto do time não tá tão preciso nas bolas de 3, e dentro do garrafão foi toco atrás de toco. Do Robert Williams e, claro, do especialista em tocos, que não é o Robert Williams, é o Derek White. Quem diria? O Derek White não para de dar toco, é todo dia agora. Não pode dar toco e não pode acertar arremesso? Foi acho que 2 tocos no primeiro jogo e 3 ontem. Isso, 3 tocos ontem. Ele tá acertando 60% dos arremessos dele na série, no jogo 1, no jogo 2 somados. Acertou 11 de 16 ontem, 26 pontos. É a estrela da série até agora. Derek White tá destruindo. Então, a sensação é, quando o Celtics aperta na defesa, o Hawks comete turnovers, o Trae Young não consegue jogar, e quando eles entram no garrafão, não tem uma cesta fácil. E aí sobra umas bolas de 3, aí se acerta algumas em sequência, tipo a do DeJounte Murray num pedaço do jogo, do Bogdanovic no final, dá um respiro. Os arremessos de 3 pontos de rebote de ataque, que a defesa do Celtics atrapalha. A segunda bola do Bogdanovic veio numa bola presa. É verdade. Foi bola ao alto na linha do lance livre, tapinha para trás, Bogdanovic pegou, arremessou, diminuiu para 8. Ele nem bateu a bola. Temos um jogo... não. 22 pontos de Foi ilusão antiótica. E eu não quero alimentar essa discussão, mas é que eu não resisto, porque é uma palavra banida no Bola Presa. Qual que é o legado do Trae Young? Não, você viu que rolou uma votação entre os jogadores de quem é o jogador mais superestimado da liga? Ah, eu vi. E os jogadores votaram em vários nomes que a gente sabe que não são muito queridos por eles, mas o primeiro votado eu achei surpreendente foi o Trae Young. Verdade. Eu achei engraçado que nossa grande questão com esse subestimado, superestimado é por quem? Exato. Porque o Jrue Holiday ganhou 2 votações dessa dos jogadores. Os jogadores votaram, tudo anônimo, tá lá no The Athletic. O Jrue Holiday ganhou como o melhor defensor da NBA e como o jogador mais subestimado. Se todos os jogadores acham ele um defensor espetacular, como é que ele pode ser subestimado? Subestimado por quem? A torcida? Acho que todo mundo elogia o Jrue Holiday, a imprensa, sei lá. Tem uns jogadores que ganham essa pecha de subestimado, sem que todo mundo sabe quanto ele é bom. Mas tá aí, eles acham que o Jrue Holiday é subestimado. Bom, e acham que o Trae Young é superestimado. Se a gente olhar para essa série, talvez dê para entender um pouco. Tá tendo muita dificuldade de jogar contra a defesa do Celtics. E vocês entendem porque é banida essa palavra do Bola Presa. Porque é muito difícil saber qual é o critério para analisar. Separei uns tocos aí do Celtics pra gente ver como eles estão marcando bem o garrafão e como o Hawks não consegue cestas fáceis. Bora. Temos aqui o Hawks no ataque, John Collins atacando o Jason Tatum e na cobertura o Al Horford, que começou a jogada lá em cima, pressionando o Capela naquela disputa de bola. E parece uma vantagem, né? Não tem o Robert Williams em quadra, o Tatum tem que marcar um jogador mais alto, mas o Capela é ignorado aqui pelo Al Horford, que depois você consegue recuperar a bola e toma de novo, mas dessa vez com falta. E o Al Horford ficou puto que foi falta. É que o Tatum se sai muito bem nisso de colocar o corpo, absorver o contato, e isso compra tempo para os outros defensores chegarem. Aqui o Trae Young errando o arremesso, briga lá embaixo, aí o Saddiq Bey consegue recuperar a bola e toco no arremesso, raspou um pouco do dedo do Robert Williams. O Trae Young
precisa acertar esse arremesso. Não simples precisa. assim. Se ele tem esse espaço, você precisa acertar. Não esse necessariamente, mas com uma porcentagem maior, ele não está sendo uma ameaça. E o Celtics está se dando ao luxo de ganhar espaço, ir para trás, cometer falhas. O Sam Hauser vem aqui e aponta pro Brogdon, vai você. Aí o Brogdon, opa, eu? Era para ser um erro. Claro, é. Era para ter sido punido. Uma mini falha de comunicação que deu esse espaço pro Trae Young e o Trae Young não tirou nenhum proveito. E como você mostra aí no toco depois, não é nos outros jogadores arremessando de meia distância que essa bola vai entrar. Se o Trae Young não acertar as bolas de 3, não tem para ninguém. Aí o Trae Young agora tenta atacar o Derrick White, não passa por ele, toma um toco no final e aí, né, desgraça pouco é bobagem. Arremesso do meio da quadra no estouro do cronômetro. Por que não? Agora o DeJounte Murray atacando o Hauser de novo, parece uma vantagem. De novo, é um matchup que o Hawks olha e fala, dá pra conseguir alguma coisa. Seja por vantagem de altura, vantagem técnica, qualquer coisa. E ele chega lá, tem 3 jogadores do Celtics no garrafão, o Al Horford dá o toco e a bola fica com o Boston Celtics e vira contra-ataque. Passe por cima, que o Trae Young é bom, acha o Capela lá embaixo, sem nenhum jogador mais alto que o Capela, ele não consegue nem subir. Aí a defesa a la Warriors de marcar baixo. Quando eu reclamo um pouco dos passes do Trae Young, ele é muito bom em fazer isso aí. Eu só queria que ele tivesse outras situações, outros ângulos em que ele colocasse a bola nas mãos do Capela, sem ele ter que pegar a bola no alto, às vezes de costas para os defensores dele. E essa é uma jogada diferente do que o Hawks faz, que é pegar o Trae Young com a bola em movimento. E ele consegue entrar no garrafão e toma um toco do Derrick White. Claro que o Derrick Mais White Tipo, legal, um jeito de colocar o Trae Young atacando a cesta em outro ângulo, não tá vencendo o duelo individual dele também. E o Celtics não precisa de muito para sair no ataque. Agora é o Hawks que força um turnover, sai em velocidade e o Derrick White dá um toco no arremesso de 3 do DeAndre Hunter. Não, que dia do DeAndre Hunter também. Depois eles até conseguem pontuar. Acho que o Derrick White queria mais um toco aqui no Capela. Ele tentou? Vai! Não, 4 tocos é demais, Derrick White. Deixa o Capela dar uma enterradinha. Tem que ter pelo menos 30 centímetros a mais para dar um toco extra. E de novo, o John Collins já tomou um toco do Al Horford, agora toco do Robert Williams. Nossa, ele não consegue subir. Sobe de novo. Mais um toco do Al Horford. John Collins não consegue. John Collins contra o Celtics está virando arremessador de 3. A gente tá falando dos 2 pivôs do Cavs. O Celtics também tem 2 pivôs. O Al Horford também tá cumprindo essa função. E olha essa pregada. O DeJounte Murray só fez cesta de 3 ontem. O aproveitamento dele de 2 foi bem fraco e quando ele tentou atacar a cesta... acho que o Hawks tá limitado a isso. E é legal que o Robert Williams ia dar o toco, mas não precisou, né? Jaylen Brown chegou primeiro. É um duelo individual aí no Celtics pra ver quem consegue dar esse toco primeiro. E essa é quando já tinha acabado a sequência do Hawks. Chegou a 8, aí o Celtics abriu pra 20 e aí deu tudo errado. John Collins não consegue uma infiltração contra o Derrick White. Tem metade do tamanho dele. Aí não tem que passar pra fora. Passa pra fora, o Trae Young vai arremessar de 3 então. Toco na bola de 3 e aí... Nossa, não, aí é desgraça demais. Maldição Bola Presa KTO, ou Maldição Bola Presa KTO, vírgula, que é o nome do quadro quando a gente acerta. E temos 3 jogos hoje. O primeiro, para começar a rodada, nada mais nada menos que Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers. Será que vai ser mais um caso do time favorito ou que tem algum renome que não vai deixar abrir 2-0 em casa? Porque não é certeza que o Ja Morant joga. Pois é, o Ja Morant tá sentindo a lesão na mão, pode não estar em quadra e aí a vida fica muito difícil. A gente já analisou aqui no preview, se você ainda não ouviu, vai lá no nosso podcast de quinta-feira passada. O que o Ja Morant faz é justamente que o Lakers tem mais dificuldade de marcar. Sem ele, a vida do Lakers é muito mais fácil. A KTO escolheu ficar em cima do muro. Paga 1,95 a vitória do Grizzlies, 1,90 a vitória do Lakers para cada real apostado. Então, o Lakers é um tique-tique favorito, mas é um virtual empate. Aqui a KTO tá falando, decida vocês aí. O Brasil tá vendo você apostar contra o Lakers continuamente para usar a maldição bola presa a seu favor. Hoje o Lakers vai ganhar. Vai? Hoje o Lakers vai ganhar. O time tá ambicioso, o time tá com confiança, o Ja Morant não vai jogar.
A defesa do Lakers vai acabar com o Memphis Grizzlies. E nos contra-ataques vai ser um atrás do outro, enterrada do LeBron. E o Hachimura vai acertar mais um monte de bola de 3 para calar a boca do senhor Dillon Brooks. O que está acontecendo? Você está fazendo uma maldição da maldição? Você está fazendo psicologia reversa? Maldição bola presa, vírgula é o nome do quadro. Perfeito. Tá bom. Então vamos lá. Então Lakers vencedor. Lakers vai ganhar esse jogo. E qual que é o próximo jogo? Bucks e Heat. Aí não dá, né? O Bucks não vai ter a melhor campanha da temporada para chegar aqui e perder 2 seguidos em casa. Não, o Bucks vai vencer. Talvez o Heat seja melhor do que a gente imaginava, talvez a série seja mais longa. Mas será que é tanto assim? Mas não para abrir 2-0. Né? Aí acho difícil. Mas, dito isso, vamos ficar de olho aí, caso antes do jogo acabar, a KTO ofereça pra gente um dinheirinho pra abrir mão da aposta, porque eu adoraria que a gente tivesse desistido da minha aposta no segundo quarto do Clippers e Suns. É verdade. Quando o Clippers estava vencendo ainda. É o famoso cash out. Você pode sair da aposta antes dela acabar e às vezes a KTO dá um brinde pra você. Opa, um belo brinde. Em vez de você ganhar 10, você ganha 5, mas a gente para por aqui. Aí você aperta a mão do senhor KTO e tá tudo certo. Como era vírgula, eu adoraria ter parado por ali. E por fim, Nuggets e Wolves. Tá pagando 1,38 o Bucks, aliás. E contra 3,10 do Heat. Então o Bucks bem favorito. E o Nuggets, claro, bem favorito contra o Wolves. Paga 1,26 contra 4 do Wolves. Foi um tão dominante jogo 1 que é difícil a gente ter uma imaginação de como o Wolves poderia fazer algo muito diferente. Eu não consigo confiar no Wolves a essa altura da temporada. Acho que a gente não deveria. E se você confiou tanto no Wolves, no nosso preview dessa temporada, agora parou de confiar, todo mundo deveria entrar nesse barco. Eu gostei do Chris Finch. Pular desse barco. O Chris Finch, técnico do Wolves, falou como é que tá o clima lá. Ele falou, não, nosso humor tá ótimo. O clima aqui é sempre bom. A gente tá com um bom humor quando a gente ganha, quando a gente perde, quando a gente dá um soco um no outro. É possível. Então, para ele fazer piada com isso, deve ser um bom humor mesmo. Que então, bom. Acho que não vai ser por isso que o Wolves vai perder, porém, bom humor não marca Nikola Jokic. Não. Então, talvez seja mais difícil para eles vencer hoje. Talvez, se o bom humor foi muito grande, o Jokic estiver gargalhando, não conseguiu olhar pra cesta. Se bem que ele é o Joker, né? Então, o bom humor faz parte da vida dele. Não paga tanto, Dani. Se a gente apostar os nossos 3 reais sempre, a gente ganha 10. Ontem a gente ganharia 21 na sua aposta, que quase deu certo. Mas não deu certo, né? Mas eu tô sendo honesto, é o que eu acho que vai acontecer. Tá bom, vamos, a gente tem que seguir o nosso coração. É isso aí. Apostas faz assim, com o coração, gente. Não sei o que esses especialistas falam pra vocês nas redes sociais aí, de estudar, não sei o que. Aposta é aqui, ó. Ou arranca a camisa, igual o Westbrook depois do jogo 1. Mostrar o coração, sim. Mas aquele mais musculoso que eu. Isso, não vou mostrar meu coração, porque eu não tenho tanta autoestima. É isso, gente. A gente volta amanhã para ver o que deu nossas apostas e para falar desses 3 jogos de hoje à noite. Isso. Comenta aí o que você está almoçando, que a gente adora ser companhia de vocês aí no almoço. Fala que apostas estão fazendo na KTO. Lembra que cupom BPresa você tem um bônus no seu primeiro depósito. E assina o Bola Presa. Isso. E vai dar uma espiadinha lá no Instagram e no TikTok, que a gente tá fazendo análises táticas de jogadas exclusivas lá, que não tem aqui no nosso resumo da rodada. Então vai dar uma espiada. A gente se vê amanhã. Tchau. Tchau, tchau!